O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, reproduziu o discurso de Trump ao justificar a punição de Moraes. Ele citou o ex-presidente Bolsonaro como um dos alvos de Moraes em sua, aspas, campanha de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e perseguição política. Ao contrário do que alega o secretário de Trump, as decisões de Moraes têm sido submetidas ao plenário e referendadas pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. O uso da lei Magnitsky pelos Estados Unidos é inédito contra um ministro da Suprema Corte. Alvos típicos da lei são ditadores, integrantes de grupos terroristas, criminosos ligados a esquemas de lavagem de dinheiro e agentes de segurança acusados de assassinatos em série. Golpe, antigamente, se caracterizava pelo uso de forças militares. Hoje, golpe também pode ser aplicado por meio de sanções econômicas a países e pessoas para enfraquecê-los ou derrubá-las. É o que acontece neste momento, quando o governo dos Estados Unidos vincula o tarifaço sobre a importação de produtos brasileiros à punição de ministros do Supremo Tribunal Federal que julgam Bolsonaro. Isso só tem um nome: é golpe. No caso, um golpe contra o Brasil. Alexandre de Moraes assumiu o papel de juiz e júri numa caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil, afirmou o secretário do Tesouro Scott Bessent. Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judiciais politizados. Aí volta a repetir, incluindo contra o ex-presidente Jair, incluindo no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e a liberdade dos nossos cidadãos. Agora, quais são essas medidas, Alice? Tem uma outra arte, eu acho, aplicadas hoje. Primeiro, veja, contra o Alexandre, bloqueio de bens de pessoas ou organizações que estejam nos Estados Unidos. Isso inclui desde contas bancárias e investimentos financeiros até imóveis, por exemplo. Quer dizer, o Alexandre até ele já avisou que ele não tem bens pessoais, nem de empresa, nem de coisa nenhuma nos Estados Unidos. Mas essa lei aplicada contra ele prevê isso, bloqueio de bens de pessoas. Que mais? Os sancionados, é o caso do Alexandre de Moraes, tampouco podem realizar operações que passem pelo sistema bancário dos Estados Unidos. Na prática, isso leva ao bloqueio de ativos dolarizados, mesmo fora da jurisdição americana, bem como o bloqueio de cartões de créditos internacionais de bandeiras com sede no país. Estão tentando sufocar o Alexandre de Moraes de todas as maneiras possíveis. Não pode mais usar cartão de crédito, não pode vir mais para os Estados Unidos. Se você tiver bens aqui, está tudo bloqueado. Diz o Alexandre que nada disso pegou nele até agora, porque ele não tem nada disso. E quanto a cartões de crédito, ele pode muito bem passar sem cartões de crédito ou obtiver outros cartões de crédito, ou obter outros que não tenham a ver com cartões de crédito americanos. A lei também inclui o banimento de entrada nos Estados Unidos e a proibição de negociar com empresas e cidadãos americanos. Também o Alexandre de Moraes não está muito preocupado com isso, não. E, por último, há ainda a possibilidade de suspensão de contas do Alexandre de Moraes em redes sociais que tenham sede nos Estados Unidos, como o Google. Isso também inclui bloqueio de acesso a serviços como Gmail, Google Drive, YouTube.
Isso. Google, e mesmo que utilizados no Brasil e em outros países. O Alexandre não atualiza as redes sociais dele há meses. Ele pode passar sem isso. Agora, é ou não é um absurdo punir um cidadão, um Pô, juiz da Suprema Corte de um país que não está julgando sozinho ninguém? Está submetendo todas as decisões dele à comunidade de juízes. No eu caso, sei. a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele Mas não ele é o toma nenhuma exemplo. decisão. Hein? Ele é o exemplo a ser dado. Quando você vê o Paulo Figueiredo e o Eduardo falando, eles agora estão querendo usar o Alexandre como exemplo. Olha, Barroso e Gilmar Mendes, se não fizerem o que a gente quer, vocês vão perder o cartão de crédito, que é a Disney também como o Xandão. Agora, ele tem que entender, o Trump, o Bolsonaro, que é uma delícia ter como adversário os dois piores presidentes, aqueles que têm a imagem mais queimada na comunidade mundial, internacional. Você ter como adversário um presidente que flerta com fascismo, um autocrata, um sujeito que ataca a democracia, que dá golpe, alguém que não é da política, que é um oportunista, que é visto como um charlatão, como um golpista, é a Você está melhor se referindo a quem? aos dois, ao Trump e ao Bolsonaro, são os Ah, sim. adversários agora. Não é só mais o Bolsonaro. Já tinha sido ótimo para a reputação do Xandão ter como adversário o Bolsonaro. Você está vendo, virou herói nacional. Salvou a democracia de um golpista. Está provado o golpe. Ele Agora, e os colegas dele do Supremo Tribunal também, Federal. mas como ele é o exemplo, e agora o Trump foi só para cima dele, quem está no pedestal mesmo como o cara agora de novo é o Alexandre de Moraes. A verdade é que eles vão ajudar a elevar a imagem do Alexandre de Moraes e do Brasil como os defensores da democracia, do Lula também. Lula, você está vendo cada vez mais o New York Times, várias, o BBC, várias publicações internacionais de prestígio falando e tratando o Brasil. O ganhador do Prêmio Nobel deste ano, o prêmio Prêmio Nobel de 2021 de economia, estou falando, hein, de economia, dizendo que o Brasil está certo em peitar. Então, o Brasil está virando o defensor da democracia e virará tanto o Brasil, o Lula, quanto o Alexandre de Moraes, que está na linha de frente. Você ter como adversário o Trump, que é um neofascista, ou o Bolsonaro, ou os dois, é a melhor coisa para a reputação de qualquer um, de um juiz, de um político ou de um jornalista. Então, no fim das contas, tá aí os bolsominions gritando, porque é uma gente que tem uma cognição limitadíssima, né? E não consegue enxergar um palmo. Mas essa turma tá achando que o Alexandre tá abalado. Meu amigo, ele tá deixando vazar pelos assessores que não tá nem aí, não tem nada lá, que vai ter o julgamento do Jair Bolsonaro em setembro, não vai mudar em nada o prazo, e que ele gosta de briga. Se quer comprar briga com ele, vem pra briga. Esse é o Xandão. Ele sabe que no fim vai ser ótimo para a imagem dele. Imagina ter o Trump te atacando, o Trump como adversário. Trump não tem reputação, não tem credibilidade. É a melhor coisa que existe. Depois, claro, do Bolsonaro. Os dois juntos, então, melhor ainda. Guga, chama o nosso convidado, apresenta o nosso convidado, chama ele e vamos começar a conversar com ele. Maurício Randes está aqui com a gente, galera. Quem não conhece Maurício Randes, cadê o Tudo Randes? bom, Ele é Maurício? advogado, entende Ok. muito de política e de direito, porque ele passou muito tempo ali fazendo também um trabalho que de muita repercussão dentro do Congresso Nacional e é uma figura política muito relevante. Foi do PT, e foi candidato também lá em Pernambuco a cargos relevantes. Então, estamos aqui com o Maurício Randes, que é um prazer estar com você de novo, Randes. Maurício, o que é que você está achando? Tínhamos uma coisa para o programa que era o Xandão sendo punido novamente, e aí passamos a ter duas, né? O Xandão punido e o senhor Donald Trump antecipando o tarifaço, embora retardando o prazo em que vai começar a valer, mas enfim, e dizendo todas essas coisas aqui. Como é que você está avaliando esse momento? A melhor síntese disso tudo, eu estava ouvindo atentamente o que vocês estavam dizendo, né? Vocês trouxeram muitas informações e análises importantíssimas, e eu, complementando, diria que a melhor síntese sobre isso é que os chamados patriotas, porque desde que eles emergiram
na política brasileira, esse pessoal da ultradireita, que se organizou em torno de Bolsonaro, mas que ganhou grande parte da direita também. A direita brasileira ela tem essa característica. Muitas vezes ela diz, não, eu sou de direita porque eu quero uma sociedade de mercado e quero valorizar os princípios liberais de liberdade. Mas quando a liberdade é assassinada, como nas ditaduras que nós tivemos na história recente do Brasil, geralmente a direita brasileira está alinhada com essas ditaduras. Mas uma boa síntese de tudo isso, toda essa conjuntura que nós estamos vendo, que teve hoje fatos que dão desdobramento a elas, e nós vamos depois detalhar um pouco, né? Vocês já começaram a detalhar, mas a síntese, eu diria, é o seguinte: esse pessoal que vestiu o manto de patriota, que tentou se apoderar dos símbolos nacionais, inclusive a bandeira, que eu estou vendo atrás do meu querido Ricardo Noblar, muito positivo, mostrar que como cidadão nós temos o direito de usar a bandeira nacional. Ela, na verdade, hoje, ela está defendida por aquelas pessoas que não concordaram com o conluio da ultradireita brasileira e o governo Trump para atentar contra a soberania nacional.